Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. O tempo passa, o tempo voa e a nossa amizade continua numa boa. Essa é antiga, hein? Essa é das antigas, mas é muito bom realmente estar com você. Muito obrigado por sua amizade. Eu, por onde viajo aí com o Quarteto Arauço Rei, encontro pessoas que eu nunca vi na vida, mas me tratam como se eu fosse um velho amigo. Isso me enche de alegria e de gratidão a Deus pelo privilégio de compartilhar aqui na TV Novo Tempo a palavra de Deus com você e para você. Deus continue abençoando você. Lembre-se sempre de mim e do Quarteto Arautos do Rei nas suas orações, tá bem? Para que Deus nos ajude a permanecermos firmes cumprindo o nosso propósito, e não só nós, mas todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo, esse grupo de comunicação que tem como finalidade maior comunicar o Evangelho, as boas novas de salvação. E eu tenho aqui nas minhas mãos esse presente lindo, a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se você ainda não tem esse lindo material, é só você pedir que nós vamos lhe mandar. E é um presente da Novo Tempo para você, realmente não lhe custa absolutamente nada. A revista escrita pela nossa querida Darleide Alves, apresentadora aqui da Novo Tempo. E como eu já disse outras vezes, esse é um material riquíssimo de instrução quanto à maneira como nós devemos educar nossos filhos de acordo com a orientação bíblica, de acordo com a orientação divina. Eu já tive o prazer de ler essa revista todinha, de capa a capa. Estou encantado com o seu conteúdo e por isso que eu recomendo a você. Desejando a revista, é só você pedir através do nosso site, que você vê aí, novotempo.com/escola bíblica, ou então você manda uma mensagem de texto por esse WhatsApp, número 12982444449. É presente, realmente não custa nada para você, porque aqui na Novo Tempo nós temos um batalhão de homens e mulheres, milhares e milhares, pelo Brasil e pelo mundo, que ajudam financeiramente a Novo Tempo se manter e se expandir. E é graças a esse grupo querido de Anjos da Esperança que a gente pode mandar esse material sem custo nenhum para você, tá bem? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E assim nós prosseguimos com a nossa série Coisas de Família aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje, inclusive, eu teria o prazer de apresentar o penúltimo tema da série. Passa tão rápido. Já tivemos vários programas aí, 11 programas com essa temática, Coisas de Família, e temos mais um hoje e na próxima semana, então nós vamos encerrar essa série maravilhosa. Mas agora é hora de música. O Quarteto Arauço Rei está pronto para cantar e para louvar o nome do Senhor. Pense nessa mensagem linda, eu seguirei meu mestre.
amor, ensinando sempre o bem. Seu sincero olhar me cativou. Seus gestos meigos transmitem tanta paz aos cansados corações ao seu redor. Ele diz que veio aqui para nos salvar, preparar-nos para um reino de amor. No céu, lugar de paz, eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. O mar ele acalmou, sobre as águas caminhou. Oh, quantos milagres ele fez. O caráter de seu Pai a nós se revelou, deu-nos o exemplo a seguir. Meu Jesus, sempre ao teu lado quero estar. Os teus passos seguirei até chegar ao céu, ganhar vida eterna. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. Senhor. É isso mesmo, vamos segui-lo por todos os dias da nossa vida, segui-lo até o fim, até que nós desçamos à sepultura ou até que nós, em vida, tenhamos o privilégio de receber nosso Senhor Jesus Cristo em sua manifestação gloriosa. Vamos seguir nosso Mestre até o último momento da nossa curta existência nesse mundo, porque seguindo o Mestre assim, você sabe, a nossa vida será eterna. Esse é o sonho de Deus para mim e para você. E como eu gosto de dizer, a vida eterna será extraordinária, não apenas por sua duração eterna. E você me dirá, mas isso não é extraordinário? Claro que é. Porém, o mais incrível da vida eterna não será quanto à duração da nossa existência, mas sim quanto à qualidade de nossa vida. Porque está escrito que Deus fará novas todas as coisas, e Ele enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Em outras palavras, nós não teremos mais nenhum motivo para chorar de dor, de tristeza, pelas perdas, pelos sofrimentos, injustiças e maldades da vida. Se alguém der uma choradinha durante a eternidade, vai ser só de alegria,
só de louvor e de gratidão. Glórias ao nome do Senhor. E você pediu a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter? Se você não pediu, até durante o programa mesmo, em algum momento aí que você desejar, você pode solicitar, ou agora, na sequência, porque nós vamos ter o intervalo, e você aproveita esses próximos minutinhos aí para fazer contato com a gente, a fim de que a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, possa chegar à sua casa gratuitamente e você ser abençoado com esse material precioso. E além desse presente, eu tenho um convite para lhe fazer. Talvez você já saiba, nós aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Rede Novo Tempo pertence à Igreja Adventista. E eu quero convidar você para ir a uma das nossas igrejas. É possível que tenha uma igreja perto aí de você, perto da sua casa. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só você entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você vai encontrar, vai descobrir a igreja mais próxima de sua casa e nos visitar com a sua família. Nossos cultos geralmente acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Esse é o horário médio dos cultos, das reuniões das nossas igrejas. E, independentemente de ser uma igreja grandona ou pequenininha, eu tenho certeza que você e sua família serão recebidos com muito amor e carinho pelos nossos irmãos. Vá à igreja para adorarmos juntos ao Senhor, para crescermos juntos em nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Ele, porque isso é o que há de mais precioso na vida. É hora do pequeno intervalo. Você fica aí, eu fico aqui e a gente já se encontra para darmos sequência na série Coisas de Família. Palavras instruem, são importantes, mas é o exemplo que inspira, que convence. A mãe que educa seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus tão verdadeiramente. Vem, entrega tudo. E aí, tudo bem? Já voltei. Este é o seu programa A Voz da Profecia. E esse é o momento de Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo no chão. Vixe, misericórdia! Os irmãos, geralmente os irmãos pentecostais, eles gostam de expressões desse tipo, não é? Eu até nem sei se já contei aqui, mas não faz tempo. Numa das minhas viagens aí pelo Brasil, depois do culto, eu encontrei 2 pastores que estavam nos dando o prazer de estar lá na reunião, que são pastores pentecostais, e nos cumprimentamos, nos abraçamos, e um deles disse assim: pastor, eu lhe considero uma marreta de matar demônio. Falei, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse para mim: pastor, você é uma marreta de matar demônio, que os demônios morram e Jesus Cristo viva e seja glorificado na minha e na sua vida. É hora de nós meditarmos juntos na palavra de Deus, mas antes eu gostaria de orar com você. Pode ser? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, glorificado seja o teu nome, Senhor. Te peço nessa hora por tua bondade, ilumina-me e todos que estão orando comigo, Senhor, para que a tua mensagem possa chegar de maneira clara e ser luz na vida de todos que estamos aqui participando dessa oração e desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Outro dia recebi uma mensagem onde é feita uma comparação das reações de 2 pais quando souberam da morte dos filhos. 2 reações assim bem opostas, bem diferentes. Um dos pais, Davi, o outro, Jó. Vamos começar com a reação de Davi, o rei Davi. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui no 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel, capítulo 18. Se você tem a Bíblia aí, quiser conferir também aí na sua Bíblia, vamos a 2º livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Como eu disse, reação do rei Davi ao perder um dos seus filhos, que se chamava Absalão. Ouça o que está escrito. Então o rei
profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Uau, quanta dor, hein? Davi chorando pela morte do seu filho Absalão. E o texto diz que profundamente comovido, ele chora e diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera, veja, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Mas você quer ver a reação de outro pai? Quando perdeu não só um filho, mas todos os seus filhos, 10 filhos de uma vez, 7 homens e 3 mulheres. Talvez você conheça a história de Jó. E eu já abro a minha Bíblia aqui, agora no livro de Jó, no capítulo 1, bem no iniciozinho do livro, né, da história de Jó. Jó, capítulo 1. Eu vou ler versos 20 e 21. Reação de Jó ao perder seus 10 filhos. Só para contextualizar, a Bíblia diz que houve os filhos de Jó, todos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, ali tendo uma celebração em família, quando de repente veio um vento impetuoso do deserto e destruiu, derrubou toda a casa onde eles estavam reunidos, de modo que todos os filhos de Jó, num só dia e num só momento, morreram. Foram todos soterrados. A reação de Jó, ao receber a notícia, está escrito assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ainda posso ler no verso 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos, além de outras notícias tristes, a palavra de Deus diz que Jó, ele rasgou o seu manto, sua roupa, rapou a cabeça. Isso era um sinal na cultura hebraica daqueles dias de profunda tristeza, de lamento, de angústia, de dor no coração. Mas o texto diz que ele se prostrou em terra e adorou a Deus. E olha o que ele diz na sua oração: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual a razão de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? 2 pais que perderam filhos, por que reações tão diferentes? Observe, Jó, um pai zeloso, ele fez o melhor pelos filhos enquanto estes estavam vivos. Está escrito aqui mesmo em Jó, no capítulo 1, que continuamente Jó orava, aconselhava seus filhos, orava por eles, os aconselhava e intercedia por eles diante de Deus. Quando os filhos de Jó morreram, é claro que Jó ficou triste, como a gente viu aqui, sentiu uma dor profunda, mas ele sabia que tinha feito o melhor para eles. Ele sentia-se triste, mas em paz. Por outro lado, Davi, um rei forte, mas foi um pai fraco. Davi foi um ótimo rei, mas um pai omisso e negligente. Davi liderou uma nação, mas ele não conduziu bem o seu lar. O rei Davi derrubou gigantes inimigos, mas não conseguiu derrubar barreiras no relacionamento familiar. Ele foi o melhor rei da história, mas não o melhor pai da Bíblia. Quis morrer pelo filho, mas nunca viveu por ele. Amou fora do tempo. Chamou quando seu filho não mais podia ouvi-lo. Oh, meu amigo, minha amiga, família,
eu poderia dizer que é um cristal lindo, mas delicado, sensível. Quebra muito fácil, né? Dizem que quanto à família, não existem fracassos e sim resultados. Ouviu bem? Quanto à família, não existem fracassos e sim resultados. Isso só aumenta o peso da nossa responsabilidade. Mas tenha calma, muita calma nessa alma. Não existem pais perfeitos, eu mencionei isso no programa da semana passada, não foi? Não existem pais perfeitos, maridos perfeitos, mulheres perfeitas, filhos perfeitos. Mas é claro que nós precisamos fazer sempre o nosso melhor e fazer logo, fazer enquanto temos oportunidade, enquanto nós vivemos e as pessoas que nós amamos também vivem. Eu quero seguir na mesma ideia do programa anterior, compartilhando com você alguns conselhos. E como eu disse, conselho é fácil de dar, mas muitas vezes é difícil de seguir. Só que nós temos que perseguir, buscar sempre o que é melhor, o que é ideal. Eu luto como você luta. Nós lutamos juntos para fazermos o nosso melhor, ainda que com nossas falhas, limitações e imperfeições. Conselho: o ensino de princípios, valores, hábitos e comportamentos corretos deve ser ministrado dia a dia pelos pais na convivência com seus filhos. Você ainda tem o privilégio de conviver com seus filhos em casa? As minhas filhas já saíram de casa, todas duas, já são casadas, têm a casa delas. Mas ainda assim eu tenho a oportunidade de conviver com elas, com uma mais frequentemente, porque mora aqui em Jacareí, São Paulo, onde eu também moro. A outra mora em Curitiba, a gente se encontra aí a cada 2, 3 meses. Acabamos tendo uma convivência não tão frequente, mas ainda assim eu sei que tendo filhas já jovens e casadas, tendo a casa delas, eu posso de alguma maneira influenciá-las, ainda para o bem, eu posso e devo. Sabe que quanto mais nós convivemos com os nossos filhos e procuramos, pelo nosso exemplo e por nossas palavras, compartilhar com eles ensinamentos que sejam valiosos, mais então, diante de Deus, nós estamos cumprindo nossa missão. É verdade que outros familiares, a escola, a igreja, os amigos, todos podem e devem colaborar para influenciar nossos filhos, especialmente quando eles são pequenos, para o bem. Mas olha, os primeiros e principais responsáveis por essas tarefas de condução dos filhos para o que é bom, para o que é puro e, sobretudo, para Deus. Os pais são os principais responsáveis por essa tarefa ou por essas tarefas. Infelizmente, hoje tem sido comum a transferência dessa responsabilidade para outros, o que é um grande erro. Você que é pai, que é mãe, que tem os filhos ainda dentro de casa, vocês precisam aproveitar todas as oportunidades para ensiná-los o que é correto, o que é certo, e também dizer para eles o que é errado. Nossos filhos precisam saber o que pode, o que não pode ser feito. Precisamos ensinar respeito, honestidade, obediência, paciência, tolerância, simplicidade, humildade, práticas saudáveis de estilo de vida, incluindo alimentação, higiene. Nós precisamos ensinar fraternidade, empatia. Devemos motivar nossos filhos e filhas a se importarem com as pessoas em suas necessidades, para que eles possam vencer o egoísmo. Valores e hábitos corretos estabelecidos nos primeiros anos da vida colocarão nossos filhos no caminho de uma existência próspera, útil e feliz. Outro aspecto importante tem a ver com dar exemplo. Eu gosto muito do comentário que Mateus faz quanto à reação das pessoas que ouviram o famoso Sermão do Monte, feito pelo Senhor Jesus Cristo. Está
Isso está registrado em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Depois que Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, registra e relata todo o sermão feito por Jesus, que é um lindo e profundo sermão, aí Mateus faz um comentário quanto à reação das pessoas. Ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, de pregar esse sermão, Mateus diz assim: as multidões estavam maravilhadas. Ele viu a reação das pessoas. As multidões estavam maravilhadas porque Jesus a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram considerados os pastores de Israel naqueles dias, mas eles não ensinavam com autoridade. O problema dos escribas não era a falta de conhecimento ou de habilidade, mas a incoerência entre o que eles ensinavam e o que eles faziam. Os escribas sabiam ensinar, contudo eles não praticavam seus próprios ensinos. Nós, pais, precisamos saber que os filhos, nossos filhos, parece que eles já nascem com um sofisticado e ultrassensível detector de hipocrisia e de incoerência. Para termos autoridade e real poder de influência, nós precisamos dar exemplo. Quando nós ensinamos o que é certo e fazemos o que é errado, nós perdemos completamente nossa autoridade. Você diz que seu filho deve ser honesto e ele vê você mentindo. Você diz que ele deve cuidar da saúde, mas você não cuida da sua. Observe a falta de coerência entre o nosso ensino e a nossa prática. Confunde as crianças e revolta os adolescentes. Não basta indicar o caminho. É preciso andar por ele. Senão nossas palavras, ainda que sejam palavras boas e corretas, não farão efeito nenhum. Palavras instruem, são importantes, mas é o exemplo que inspira, que convence, que transforma. Você quer ter autoridade? Você quer ser ouvido e obedecido? Então viva o que você ensina, dê exemplo, fale de respeito, de cuidado, de amor, e respeite, cuide, ame. Jesus pregava amor e os seus ouvintes viam amor em suas atitudes, em suas ações, ao se relacionar com todos. Nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. E veja que, com o tempo, o ensino, as palavras até podem ser esquecidas, mas o exemplo jamais. Eu até já disse aqui outro dia, nem sempre os pais mais ricos são os que deixam a maior herança. Porque os bens materiais, eles se dissipam. Até palavras podem ser esquecidas, mas a inspiração de uma vida exemplar, equilibrada, coerente, uma vida sábia, acompanhará, esse exemplo acompanhará nossos filhos e netos por muito tempo, mesmo depois da nossa morte. Por isso, dê exemplo. Mas eu quero chegar agora no ponto mais importante da mensagem de hoje e da mensagem da semana passada. O ponto mais importante, o clímax da nossa reflexão da semana passada e dessa. Você já ouviu essa afirmação? Criamos nossos filhos para o mundo. Já ouviu isso? Criamos nossos filhos para o mundo. É claro que eu entendo. A ideia dessas palavras, criamos nossos filhos para o mundo, significa que nós não teremos nossos filhos sempre conosco em casa. Em algum momento eles vão bater asas e voar, eles vão seguir a vida deles, ok. Eu entendo quando dizem assim, criamos nossos filhos para o mundo, é nesse sentido.
Mas sabe que mesmo assim eu não gosto dessa afirmação? Porque pais cristãos criam seus filhos para Deus e não para o mundo. Essa é a grande missão da paternidade, da maternidade, levar nossos filhos para Deus, a fim de que eles conheçam o Senhor, para que eles amem o Senhor, para que eles o sigam, para que eles obedeçam a Deus. Essa é a nossa grande missão, a missão da paternidade, da maternidade, conduzir nossos filhos para Deus. E olha, quanto mais próximos de Deus, mais distantes eles estarão das influências malignas que há no mundo. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma declaração forte de João, não é? Sabemos, ele diz, que nós somos de Deus, referindo-se àqueles que servem a Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que fazem parte do povo de Deus, porque eles declaram que Jesus é o Senhor e Salvador deles. João diz assim: sabemos que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Quando ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno, significa que o mundo inteiro está sob o domínio, sob o poder do maligno. A declaração é forte. Jesus disse em sua oração, João capítulo 17, que ele ora para que Deus, não que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Olha que interessante. É verdade, nós não podemos tirar nossos filhos do mundo, mas nós podemos sim livrá-los do mal. Essa é a nossa missão. Porque, como disse Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Claro, falando aqui do mundo, não no sentido de planeta, mas no sentido dessa realidade, dessa atual conjuntura de impiedade, de alienação de Deus, de oposição a Deus, aos princípios e valores ensinados por Deus. Nós estamos nesse mundo, ou seja, estamos inseridos nesse contexto, mas nós não pertencemos a essa realidade. Uma vez que nós conhecemos o Evangelho e agora vivemos por valores e princípios estabelecidos por Deus. Nossos filhos precisam desde cedo saber que há muitas coisas nesse mundo que têm se tornado comuns, mas elas não são normais, não são naturais, nem saudáveis, nem certas ou bonitas. Você entendeu? Vou repetir. Nossos filhos precisam saber que há muitas coisas nesse mundo que, mesmo tendo se tornado comuns, elas não são normais, elas não são naturais, não são saudáveis, não são certas, não são bonitas. É nosso dever ensinar nossos filhos que há um conflito espiritual, sendo travado entre o bem e o mal. Por isso existem dois caminhos. Um é o caminho de Deus, que leva à vida eterna, mas é apertado, como disse Cristo. O outro caminho é o caminho do mundo, guiado pelo diabo. E esse caminho é largo, mas leva à perdição eterna. Você e eu, como pais, precisamos deixar isso muito claro para os nossos filhos desde cedo. Um sério problema, e nós temos que compreender isso, é que assim como nossos filhos, eles já nasceram com uma tendência de seguirem na direção oposta a Deus. Porque nós nascemos contaminados por uma doença degenerativa que a Bíblia chama de pecado. E de acordo com a palavra do Senhor, o pecado leva à morte, por nos separar de Deus, que é a única fonte de vida. No entanto, há uma esperança. Oh, glória a Deus! Há uma esperança, há uma solução. Existe um médico que pode curar os nossos filhos. O que ele faz é um milagre. E você sabe que milagre não se explica, milagre se experimenta. Ao conversar sobre esse tema,
com um homem chamado Nicodemos, que era um dos líderes dos judeus no primeiro século, um homem importante. Jesus disse assim para Nicodemos, isso está em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu lhe dizer, importa nascer de novo. A mais importante missão confiada aos pais é essa: conduzir nossos filhos a Cristo para que eles experimentem o milagre do novo nascimento, a conversão, e o Senhor possa então salvá-los do pecado e da morte eterna. Assim, reconectados a Deus, eles encontrarão e desfrutarão o verdadeiro propósito da vida. Oh, meu amigo, minha amiga, você que é pai, você que é mãe, acredite, isso é muito mais importante que oferecer aos seus filhos estudos, segurança, saúde, conforto e outras conquistas materiais. Eu não estou dizendo que você não deve lutar para dar bons estudos aos seus filhos, segurança, saúde, conforto, enfim, faça o seu melhor por eles, mas lembre-se, o melhor que você pode fazer, o mais importante, é você conduzir seus filhos para Jesus, o médico dos médicos, aquele único que é capaz de nos curar da doença degenerativa do pecado e nos livrar da morte eterna. E olha, atenção, pais, é preciso ficar alerta e ter muito cuidado, porque existem alguns educadores por aí que se acham muito sábios, mas sábios no contexto desse mundo perdido. Alguns educadores que se acham muito sábios, eles têm sugerido que os filhos devem ser deixados para formar suas próprias ideias e convicções religiosas. Eles dizem assim, é injusto impor religião às crianças quando não estão preparadas para pensarem por si mesmas. Tenha muito cuidado com isso, porque isso é enganoso, porque é impossível alguém crescer sem algum tipo de visão religiosa. É claro que a gente não deve impor religião aos nossos filhos, mas nós devemos instruí-los e motivá-los no caminho do Senhor. Até porque se nós não os conduzirmos para Deus, para a verdade, não faltarão influências para o mal, para a mentira. Precisamos saber que nessa questão espiritual, religiosa, não existe neutralidade. Você quer saber qual é o ensino do Senhor? Que vai na contramão desses educadores que se acham tão inteligentes e dizem que nós não devemos orientar no sentido religioso e espiritual nossos filhos quando eles são pequenos, para que eles cresçam e decidam por si mesmos. Ouça agora o que a palavra de Deus diz. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, agora no capítulo 6, versos conhecidos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, 6 a 9, está escrito assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Deus diz, olha, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Se você verificar aqui os versos anteriores, você vai entender que as palavras têm a ver com amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí o Senhor diz assim, essas palavras que hoje ordeno a você, primeiro deverão estar no seu coração, no coração do pai, no coração da mãe. E aí Deus diz, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado, quando estiver andando, ao deitar-se e ao levantar-se. Deus está dizendo, ensine seus filhos, sim. Você deve repetir em todo o tempo e em todo lugar.
Pais que amam a Deus compartilham esse amor de Deus com seus filhos. Procura educá-los para Deus. Você as inculcará a seus filhos. Isso aqui denota um ensino claro, incisivo, contínuo, intencional. Sim, esse é o propósito de Deus. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Significa que o nosso lar é um lugar de instrução espiritual. A nossa casa deve ser a primeira igreja dos nossos filhos. Eu gosto de um texto que está no livro Profetas e Reis, página 219, de autoria de Ellen White. Ela diz assim: a mãe que educa seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus tão verdadeiramente como o ministro no púlpito. Não é lindo isso? A mãe que educa seus filhos para Deus está trabalhando. A mãe que educa seus filhos, para serem cristãos, está trabalhando para Deus tão verdadeiramente como o ministro no púlpito. Ou seja, o que você, mãe, tem feito no sentido de educar seus filhos para Deus é tão importante quanto o que eu estou fazendo aqui agora, apresentando para você a palavra de Deus. O que você faz está no mesmo nível do que eu estou fazendo, de importância aos olhos do Senhor. No livro Parábolas de Jesus, página 195, a mesma autora diz assim: a educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Por isso que eu disse e repito, não existe trabalho mais lindo, missão mais gloriosa, no que diz respeito à paternidade e à maternidade do que esta, de conduzir nossos filhos para Deus. Esse é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Eu gosto muito das cartas de João. Na verdade, eu gosto de todos os textos de João, tanto o Evangelho, como as epístolas pastorais, as cartas pastorais e também o livro do Apocalipse. Na terceira carta de João, que é bem curtinha, e é somente um capítulo, terceira carta de João, no verso 4, está escrito assim, eu já leio para você. Está escrito assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam de acordo com a verdade. Uma referência aqui a filhos espirituais. João está falando de pessoas convertidas por meio da sua pregação e do seu testemunho, aos quais ele considera como filhos espirituais. Eu não tenho, diz João, maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam de acordo com a verdade, ou seja, que meus filhos permanecem sendo fiéis a Deus, andando nos caminhos de Deus. Que os nossos filhos também saibam disso. Nossa maior alegria na vida é vê-los vivendo de acordo com a verdade. Isso é, em harmonia com Cristo. O próprio João ouviu Jesus dizer, e ele mesmo registrou, quando Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar de acordo com a verdade é, acima de tudo, andar unido a Jesus Cristo, conhecer Cristo e amá-lo, segui-lo. Que seus filhos saibam, sejam eles pequenininhos ainda, ou mesmo que já sejam adultos, até idosos, que seus filhos saibam que para você, pai, para você, mãe, sua maior alegria nessa vida é saber que eles andam de acordo com a verdade, que eles amam Cristo e seguem a Cristo. Essa deve ser a maior alegria de pais e mães cristãos. E nossos filhos precisam saber disso. E tem mais um detalhe: se eles se desviarem de Cristo, se afastarem de Cristo, se eles não estiverem mais vivendo de acordo com a verdade, que eles saibam que essa é, na vida, nossa maior tristeza como pais.
que eles jamais imaginem que por terem se afastado de Cristo, nós já não sentimos mais isso, já nos preocupamos mais com isso, já não sofremos mais com isso. Não, que eles saibam que o nosso maior anseio é de que eles voltem para Cristo, porque a vida sem Cristo é uma vida vazia, sem rumo, sem propósito, sem sentido. Que nossos filhos saibam que nossa maior alegria é vê-los unidos a Cristo, e nossa maior tristeza será se, porventura, eles se afastarem de Cristo. Deus abençoe você, abençoe sua casa, que você não tenha essa tristeza, mas pelo contrário, que você experimente a alegria que Deus me tem dado o privilégio de experimentar, juntamente com minha esposa, de ver nossas filhas andando no caminho do Senhor, assim como os nossos genros também, e tomara, se o Senhor nos dá esse privilégio, nossos futuros netos. Oh, como é lindo quando nós temos uma família que ama a Cristo e segue a Cristo e anda nos caminhos dele. Mas eu sei que devo estar falando agora para alguém que está triste no coração, porque talvez seus filhos não tenham servido a Deus, se afastaram do caminho ou nunca nem sequer entraram nesse caminho. Que o Senhor conforte o seu coração e continue lhe dando fé, perseverança, para que através do seu exemplo, do seu testemunho, você possa influenciar seus filhos para o bem. Enquanto há vida, há esperança, não desista deles, assim como Deus não desiste de você e nem deles. Continue orando por eles, dando um bom exemplo, dizendo palavras boas na hora certa. Enquanto há vida, há esperança, tomara que eles venham logo para o caminho de Deus e você tenha a mesma alegria que eu tenho e tantos outros pais e mães espalhados por esse Brasil e pelo mundo têm, de ver os nossos filhos andando de acordo com a verdade. Vamos ouvir música? O Quarteto Arauço Reis está pronto para cantar. E o chamado é para mim, para você, para nós pais e para todos os nossos filhos. Vem, entrega a tua vida. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaque viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis a
jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Essa música linda me faz lembrar do Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso. Vem, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus planos, teus sonhos, tuas tristezas, tuas alegrias, tuas realizações e frustrações. Leve a Deus seus agradecimentos, seus pedidos, suas súplicas. Leve a Deus sua família, seus filhos. Entregue seus filhos ao Senhor. Confie em Deus. E o mais Ele fará. Enquanto há vida, há esperança. Se os seus filhos têm andado em caminhos indevidos, distantes de Deus, por favor, não deixe de amá-los. Pelo contrário, você deve amá-los agora ainda mais. Demonstre sempre carinho, bondade, ternura, compreensão, amizade. Aproveite toda a oportunidade para testemunhar, para dizer palavras boas e ore sempre por ele ou por eles. Enquanto há vida, há esperança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor. Nesta hora, humildemente, na tua santa presença, Pai, nós te suplicamos, abençoa os nossos filhos, Senhor. Abençoa todos os pais que estão orando comigo agora, que aqueles cujos filhos têm andado com fidelidade nos teus caminhos e têm trazido alegrias aos pais, que eles permaneçam assim, que eles não se desviem jamais. Porém, Senhor, certamente há pais que estão orando comigo agora, com o coração doído, dilacerado, por verem os filhos andando por caminhos perigosos, indevidos, distantes de Ti. Ó Deus, misericórdia desses filhos, Pai. Busque-os aonde eles estão e traga-os de volta para Ti e para os Teus caminhos, Senhor. É a nossa prece com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Confie no Senhor, Deus é fiel. Que muitas bênçãos do Senhor permaneçam vindo sobre sua casa, fazendo de você, do seu cônjuge, dos seus filhos, seus pais, seus irmãos, fazendo de vocês todos uma família feliz, unida e abençoada. E na próxima semana estaremos juntos mais uma vez com o último tema da série Coisas de Família. Lembrando que o programa A Voz da Profecia termina agora, mas a voz é nossa. No entanto, a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.